6, versículo 7 a 10. Salmo 36, versículo 7 até o versículo 10. Quão precioso, ó Deus, o teu constante amor. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartam da gordura da tua casa, tu lhes dá de beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua retidão aos retos de coração. Amém. Que Deus abençoe a todos nós com a palavra de Deus. Em Deus está o manancial da vida. Tudo que nós precisamos está em Deus. Todo o suprimento que nós precisamos está em Deus. Deus, nós entendemos a doutrina da Trindade, Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade são fonte de cura para as nossas vidas. Se você quiser colocar a mensagem, colocar um tema nessa mensagem, você pode colocar a fonte da nossa saúde plena. Em ti está o manancial da vida. E Deus faz com que as correntes, olha só, nos dá de beber, é assim que diz a Bíblia, das correntes das tuas delícias. O que Deus libera para nós, como se fosse água, mas Ele chama isso de delícias, correntes de delícia, porque nele está o manancial da vida, e nele nós veremos a luz, nele nós temos iluminação espiritual. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e a graça e a paz de Deus nos sejam multiplicadas. É uma saudação de Pedro a todas as pessoas dispersas pelo mundo afora, a quem essa mensagem deveria chegar. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas ele diz: de onde vem a paz e a graça? Aos eleitos. A presciência de Deus, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essas três frases, essas três fontes, eu vou repetir aqui. Nós somos no Pai escolhidos, eleitos. Nós somos no Filho, pela aspersão do sangue, redimidos. E nós somos no Espírito Santo, santificados. Para quê? Para a obediência. Em obedecendo os eleitos de Deus, em obedecendo a palavra de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que coisa linda. O que é graça, pessoal? Graça é o favor imerecido. Deus nos ama sem que nós merecêssemos. É a sua amável bondade sobre nós. É a bondade misericordiosa de Deus que está sobre nossas vidas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é paz? Paz é estabilidade, equilíbrio, segurança, prosperidade, saúde plena, plenitude emocional, plenitude espiritual, plenitude física, está dentro da palavra paz. No Novo Testamento, Irene, e no Antigo Testamento, Shalom. E essa palavra paz quer dizer não só ausência de guerra, mas como um equilíbrio total da nossa existência. Às vezes a gente tem boa saúde, mas falta o dinheiro, a gente fica mal.
Às vezes a gente tem dinheiro, falta saúde, a gente não fica bem. Não há equilíbrio. O bom é quando não falta nada e tudo está bem e tudo está no controle de Deus. É isso que nós desfrutamos assim da paz de Deus. E da graça porque Ele nos escolhe sem que a gente merece. Em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos ser curados, porque Ele é fonte de toda a nossa vida. É fonte de saúde, manancial de vida. Manancial de vida. A cura de nossa autoestima. Eu penso que essa é uma área importantíssima que todos nós precisamos ser curados. A Bíblia diz, 2 Coríntios 13, versículo 13: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Olha a palavra que nós queremos ministrar hoje, é a palavra que eu já compartilhei aqui em particular com alguns irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus, diz aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é o preço que Ele pagou por nós, a doação que Ele fez por nós sem que nós merecêssemos. Ninguém é merecedor de salvação se Cristo não tivesse oferecido gratuitamente por nós. Ele nos ofereceu algo que eu não merecia, pelo contrário, eu era inimigo de Deus, mas pela graça de Cristo, eu fui resgatado pelo Senhor. Então eu posso dizer que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estão sobre nós. Amém. Então vamos pôr na ordem do Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nos ama, o Filho nos valoriza e o Espírito nos capacita. Isso é a fonte da nossa autoestima. Toda criança, ao crescer, precisa ter o senso de ser amada, o senso de ser valorizada e o senso de ser capaz. Quem tem ou quem cresce no senso de ser amado, no senso de ser valorizado, no senso de ser capaz, cresce com equilíbrio e cresce abençoado e fortalecido. A maioria das crianças, no seu desenvolvimento, sempre falha algumas dessas três peças para a formação da sua autoestima. E por isso muita gente precisa trabalhar a sua autoestima. O que é autoestima? É o seu autovalor, é a sua autoapreciação, o quanto você confia em você mesmo, o quanto você gosta de você mesmo, o quanto você se dedica, você olha para você mesmo. Isso não é pecado, olhar para você e observar todas essas virtudes, porque quanto melhor você for, melhor o mundo será. Quanto melhor você estiver, melhor sua família estará. Amém. Melhor o seu casamento estará. Melhor os seus relacionamentos. Tudo melhora quando nós estamos bem. O Pai nos ama. O amor é a principal necessidade básica do ser humano. E a Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira. O amor de Deus é de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele ofereceu algo extremamente valioso. O amor de Deus, ele pode ser visto no sentido do amor natural, nesse aspecto do seu suprimento. O amor alimenta, o amor cuida, o amor protege. Eu vou repetir: o amor alimenta, o amor cuida, o amor protege. O que é que Deus faz para mim? Alimenta a minha vida espiritual, alimenta a minha vida emocional e alimenta a minha vida física. Com relação à vida física, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se pela vida física, que é material,
parece que é mais difícil entrar dentro dessa questão da fé, porque é material, mas Deus supre, Deus alimenta aqueles que o amam, nada tem falta àqueles que buscam a presença de Deus. O salmista diz: os leões necessitam e sofrem fome, mas de nada tem falta àqueles que o amam e buscam a sua palavra, nada tem falta. Então, o amor de Deus alimenta o meu espírito, alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito, minha alma e meu corpo. O que eu devo fazer é dizer sempre para mim mesmo: eu sou amado por Deus. Abrir a Bíblia e receber todo o alimento que Deus tem para a sua vida. Tem hora que você está lendo a sua Bíblia e você está lendo alimento para o seu corpo. A Bíblia diz, Provérbios 4:20, que a palavra de Deus é alimento para o nosso corpo. Ele fortalece o nosso corpo, abençoa o nosso corpo, endireita até os nossos passos. Mas sobretudo é saúde para os que as acham, as palavras de Deus. Quem acha as palavras de Deus, acha saúde para o seu corpo. Então nós temos em Deus saúde divina. É melhor buscar a saúde divina do que ficar recorrendo à cura divina. Quem tem saúde divina nunca estará na fila da cura divina. E é importante entendermos isso e dizer para si mesmo: eu sou amado por Deus. E porque Deus me ama, eu me amo. Deus me ama, eu me amo. Se alguém disser: você não presta, você não é nada, você é feio, você é isso, você é aquilo, imediatamente você deve declarar a palavra de Deus: Deus me ama. Eu me amo, porque Deus me ama. Eu sou amado por Deus, alimentado por Deus, cuidado por Deus, protegido por Deus. Logo, eu sou muito amado por Deus. Amém. E por causa disso, eu tenho um valor, né? Minha autoestima é a autoestima de alguém que é amado, alguém que tem amor por si mesmo. Segundo lugar, vamos ver a questão do filho. O filho nos valoriza. Por que Jesus me valoriza? Porque a sua graça foi manifesta sobre nós na doação que ele fez, no preço que ele pagou. O valor é o mesmo que se sentir importante. Eu quero perguntar para você: você acha que Jesus te faz sentir importante? Agora eu quero fazer outra pergunta. Se Jesus te faz sentir importante, por que você não se sente importante? E por que você depende do reconhecimento da importância que os outros te dão ou não te dão? Eu tenho uma fonte de valor. A fonte de valor na minha vida chama-se Jesus Cristo e o preço que Ele pagou pela minha existência. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 7, 23 diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. A outra versão que diz: por alto preço foste comprado, não se tornem outra vez escravos de homens. Nós somos escravos de uma palavra de valor das pessoas. Nós ficamos mendigando uma palavra de valor. Diga aí para mim: eu te amo. Diga para mim: eu tenho valor. Diga que eu sou importante para você. Eu não preciso ser escravo de valor, porque Jesus me valoriza, e se Ele me valoriza, eu me valorizo. Ele pagou o preço pela minha existência. Eu não tenho necessidade alguma de depender da importância que os outros podem ou não me dar, porque eu estou bem resolvido. Eu sou valorizado por Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu me valorizo porque Jesus me valoriza. Amém. Glória a Deus. Se você valorizar a cruz, se você valorizar o sacrifício de Jesus, você está se valorizando, porque aquela morte
não foi em vão, ela foi para pagar o preço pela sua redenção. Aleluia. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, o que ele faz na cura da nossa autoestima, ou na saúde da nossa autoestima? Ele nos dá o senso de capacidade. Ele nos dá capacidade. Quando diz aqui, e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Comunhão significa parceria, sociedade, significa poder, capacidade. A comunhão é a ajuda, o empurrão do Espírito. E aí o Senhor diz aqui, Atos 1:8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se o Espírito Santo me faz capaz, eu sou capaz. Se o Espírito habita em mim, eu sou capaz. Capaz de quê? Capaz de qualquer coisa. Capaz de crer, capaz de mover, capaz de agir em fé, capaz de superar, capaz de se levantar, capaz de evitar o mal, capaz de fugir da aparência do mal, fugir da tentação, capaz de vencer o diabo, capaz de orar e ter resposta. Amém. E se o Espírito me capacita, eu sou capaz. Aleluia. Muita gente diz assim, eu preciso estudar teologia para ser capaz de pregar. Não, você não precisa estudar teologia para ser capaz de pregar. Você precisa ser cheio do Espírito para ser capaz de pregar. Você precisa ser cheio do Espírito para se tornar capaz de alguma coisa. E por isso, antes de qualquer coisa que acontecesse na igreja, quando Jesus subiu aos céus, ele disse aos discípulos para permanecerem em Jerusalém até serem revestidos de poder, porque senão não teriam capacidade de levar adiante a mensagem da palavra de Deus. O que é que eu posso dizer aqui? Diga, eu sou capaz pelo Espírito Santo. Eu sou capaz pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus me faz capaz, eu sou capaz. Se Jesus me valoriza, eu me valorizo. E se Deus o Pai me ama, eu me amo. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a saúde da nossa autoestima. Precisamos sentir o senso de amado, o senso de valorizado, o senso de capacitado. E é isso que nós temos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós temos também a calibragem do sentido do viver. É Deus que dá a saúde para nós no sentido de viver. Atos 17:28 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Agora, observem só que coisa linda é isso aqui. No Pai nós existimos, no Filho nós vivemos e no Espírito Santo nós nos movemos. É a palavra de Deus nos ensinando. O Pai, no aspecto da existência, Ele é o eu sou, Ele é o autoexistente, é Ele que nos dá existência, é Ele que sopra sobre nós a vida, é Ele que nos faz ser, existir, é Ele que concede a nós identidade. Eu sou aquilo que Deus me criou para ser. Vocês entenderam isso? Eu sou aquilo que Deus me criou para ser. A nossa origem diz tudo. Gênesis 1:26 diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus criou. Então, no Pai nós existimos. Você pode não ter documentos, você pode ter perdido seus documentos, teu passaporte, você pode ter perdido sua identidade, seu RG, mas você jamais pode perder a sua identidade em Deus.
Sua identidade em Deus está expressa na sua própria vida, na sua própria existência. Porque você existe, porque você tem uma identidade. E é uma identidade única. Você tem digitais únicas. Você tem a íris do olho únicas. Você tem tudo único. Deus criou especialmente para você. Então você não é cópia de ninguém. Você não é clone de ninguém. Você é único. Você existe. Você é porque Deus te criou para ser quem você é. Imagem e semelhança do Pai. Então diga para você: somos, ou eu sou, a imagem e semelhança do Pai. Alguém fala: quem é você? Quem é a sua família? De onde você vem? Eu venho de Deus, sou imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Resolvo o problema da minha identidade. Quando se pergunta assim: de onde você é, o que você faz? Aí as pessoas já ficam pensando: puxa, minha família é pobre, não tenho nada para dizer de bom, não tem nenhum barão na minha família, não tem nenhum um sangue azul na minha família tem nome comum, é gente simples. Não, mas você pessoalmente não é comum. Você veio de Deus. A sua identidade é a imagem e semelhança de Deus. Faça favor de olhar no espelho e glorificar a Deus pela sua vida. Você é a imagem, nele existimos. Em segundo lugar, no Filho nós vivemos. Viver no sentido que nós estamos trazendo aqui revela o propósito para o qual nós fomos criados. Jesus nos deu vida, sendo nós ainda pecadores. Nós vivemos por causa de Cristo. Nós vivemos por um propósito de Cristo. Também Romanos diz: os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, segundo o propósito dele. Nós fomos criados segundo o seu propósito. Colossenses 3,4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Coisa linda. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. A vida nós encontramos em Cristo. E viver fala de propósito. Deus não criou ninguém para viver por viver. Desculpe aí com o bichinho do ranã aqui na garganta, mas isso é só garganta mesmo. Obrigado. Então, vou repetir: ninguém aqui foi criado, recebeu vida apenas para viver. Nós recebemos vida por causa do propósito que Deus nos criou. Amém. Se você perguntar a Deus qual é o propósito da sua existência, com certeza você vai descobrir o propósito da sua vida. Em Cristo você descobre. Se você perguntar para o violão por que você existe, ele não saberá responder. Mas se você perguntar para o fabricante do violão, ele vai dizer tudo e porquê, ainda vai dar um manual para você entender o violão. E Deus, que nos criou e nos deu vida, nos deu um manual para nós entendermos a sua criação. Aleluia. E eu tenho vida em Cristo Jesus para manifestar o propósito de Deus nesta existência, nesta vida, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
pois a glória, aqui diz a ele, pois a glória eternamente, amém. Quem já canta na igreja há muito tempo sabe o que eu vou dizer aqui. Ademar de Campos escreveu uma letra dizendo assim: Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Aleluia. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, de louvor em nosso novo coração. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Gálatas 2, o apóstolo Paulo, no verso 19 e 20, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode dizer assim: eu tenho a vida de Cristo em mim. Nós temos a vida de Cristo em mim, logo nós temos um propósito para viver. A maior ou as grandes crises existenciais das pessoas não sabem exatamente por que vivem, e aqui vem a calibragem do sentido de viver, é saber que nós temos vida em Cristo Jesus para um propósito. Descobrir a identidade, descobrir o propósito faz toda a diferença na nossa vida. Em Deus o Pai vivemos e revela o propósito. Em Deus o Pai existimos e revela a nossa identidade. Em Deus o Filho vivemos e revela o nosso propósito. Mas no Deus Espírito Santo nos movemos. Revela o poder que está disponível para nós. Ezequiel 36, versículo 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Zacarias 4, 6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Lucas 24, 49 diz: eu vos envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos 1:8, mas recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito nos dá capacidade para nos mover. Aliás, vida é sinônimo de ação. Se eu não tenho movimentação, eu não estou vivo. Eu tenho que estar me movimentando. A pessoa que é viva, a pessoa que Deus criou, está sempre em movimento. Ou está crendo, está orando, está falando, está cantando, está correndo, está andando, está trabalhando, está sempre, está até dormindo. Estamos em movimento. Nossa vida está em pleno movimento. E essa é a ideia de dínamos. Nos dá energia, poder para nos movimentar. Daí eu volto a dizer o que disse no texto, na lição anterior, de que o Senhor disse para os discípulos: vocês fiquem na cidade até serem revestidos de poder, mas recebereis o Espírito Santo e aí vocês se movam. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eles foram e estão indo ainda, até hoje estão indo. Nós estamos indo pregando o Evangelho até os confins da terra. Existe um louvor que diz assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Quem já sabe desse cântico assim: o Espírito de Deus que se move em mim, eu canto como Davi. O Espírito se move, o Espírito move com poder. Por isso ninguém pode ir, sair, fazer, orar, crer, se não estiver cheio do Espírito. O Evangelho não é para você ter um status de vida,
é para você manifestar a sua vida plena através do poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo, presta atenção, capacita, guia, ensina, ajuda, faz lembrar, corrige, envia, socorre, consola, defende, intermedia, santifica, vivifica, encoraja, habita em nós, dinamiza e nos energiza. Então eu posso dizer: sou movido pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Somos movidos pelo Espírito de Deus. Então voltamos aqui. No Pai existimos, revela a nossa identidade. No Filho vivemos, revela o nosso propósito. No Espírito Santo nos movemos, revela o nosso poder de mover, de fazer tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aí nós encontramos o quê? O nosso sentido de viver. Qual é o meu sentido de viver? Eu existo porque Deus me criou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Qual é o meu sentido de viver? Eu tenho vida em Cristo e eu tenho um propósito para viver. Eu tenho a minha identidade, mas também tenho o meu propósito. E qual é o meu sentido de viver? É o poder do Espírito que me move. Se você entender essas três coisas, você não vai ter crise existencial, porque a sua identidade está no Pai, seu propósito está no Filho e o seu poder de mover está no Espírito Santo. Aleluia. Então essa mensagem de hoje que eu quero transmitir para você, para todos nós, é para nós desfrutarmos do manancial de vida, dizendo para nós mesmos que a fonte da nossa saúde plena é Deus. Ele é um manancial de vida e eu quero beber dessas correntes deliciosas. Você pode beber dessas correntes deliciosas, ter autoestima e calibrar o seu sentido de viver. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua palavra que tem nos chamado, escolhidos, redimidos, santificados. A tua palavra nos revela que nós somos amados, valorizados, capacitados. Nós existimos, nós vivemos, nós nos movemos, temos identidade, propósito, poder. E eu te agradeço por todas estas maravilhas que o Senhor tem feito para conosco. Toda vez que nós afirmarmos, Senhor, a tua palavra e o teu poder e a tua obra em nossas vidas, nós estamos curando a nós mesmos. Faça de nós pessoas plenamente saudáveis, com saúde divina no corpo, na alma e no espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.